agradecer ao João a sua apresentação longa e por agradecer ao professor Marcos Ferreira o estímulo que nos tem vindo a dar ao longo de meses para que reflitamos sobre as dimensões do religioso no institucional, e ao SER por nos acolher aqui e nos deixar fazer este workshop que é muito útil para todos nós. Antes de passar a comentar as noções que o João apresentou aqui, e porque os delitos ou pecados pressupõem a existência de leis humanas ou divinas, gostaria de recordar brevemente o papel do direito nas sociedades do espaço pré-bíblico do Próximo Oriente Antigo, em que os organismos políticos eram sustentados sobretudo pela estrutura mental dos povos governados, assente sobre a noção de legitimidade. Os conceitos de justiça e retidão integravam as sociedades na ordem universal de que os reis eram garantes mediante a relação entre os seus súditos e os deuses. Havia duas categorias de justiça, a exercida pelas instâncias locais e exercida pelo rei, conquanto a ele se recorresse somente quando o caso se apresentava demasiado complexo. A sua intervenção era reservada aos casos de crimes políticos, crimes de sangue e direito administrativo. A justiça constituía parte integrante da função do governante, já que a injustiça social era uma grave ofensa contra os deuses, que era essencial condenar e apontar. Para garantir equilíbrio e prosperidade, impunha-se um constante cuidado com o que rodeava o seu culto. A edificação de templos era, na antiga Suméria, o primeiro cuidado de qualquer rei que chegava ao poder, a par da construção de canais de irrigação, o que ilustra serem ambos fundamentais à sobrevivência das cidades-estado. Ao longo dos tempos, os impérios que se foram sucedendo no espaço mesopotâmico, siro-palestino e anatólico observaram a máxima atenção para com as suas divindades, sendo populações com estrutura mental afim, apesar das suas diferenças, e contaminando-se mutuamente em termos culturais. Os deuses eram omnipresentes em toda a ação humana, fosse ela do domínio do sagrado ou não. Assim, a formulação dos escritos legislativos continha habitualmente um prólogo, se isto funcionar, com um discurso de glorificação, sublinhando a grandeza do rei legislador, pastor sublime do seu povo pelas palavras proferidas pelo Deus que o investia nas suas funções de legislador e o legitimava. Um corpus com os artigos da lei propriamente ditos e um epílogo recheado de maldições, apelando à cólera de várias divindades, no sentido de punir inexoravelmente aqueles que violassem as prescrições. Desempenhando, pois, o protagonismo na legislação, as divindades estavam ainda presentes em alguns artigos legislativos. Tomando como exemplo agora os textos atitas, para nos aproximarmos do trabalho do João, constatamos que o Deus patrono da cidade exigia um culto cuidadoso que se denota nas prescrições regulamentadas para os oficiais do templo, relativas à observância de regras de retidão e purificação para com o Deus. Desde a higiene pessoal ao comportamento, forma de vestir, alimentação, tudo o que servia ao Deus, mesmo os guardas do templo, tinham que ter uma atitude e maneira de estar irrepreensíveis. A penalização que esperava um sacerdote corrupto que ousasse desviar ofertas do Deus para si ou para a sua família, ou roubar algum ornamento do templo, era a pena capital. Os que ousassem aproximar-se do Deus sem prévia purificação sofriam a mesma pena. E se acaso a justiça dos homens não detectasse o delito e punisse o infrator, o Deus traria destruição sobre ele, a sua família, os seus escravos, o seu gado e as suas colheitas, como vingança. Mesmo os servos que trabalhavam nas cozinhas para servir os deuses eram alvo de regulamentação, como vemos. Era-lhes recomendado o máximo zelo em todo o trabalho que fizessem para os deuses, tendo especial atenção com o seu humor, para não incorrerem na sua vingança. E chegamos agora ao âmbito das questões que o João aqui colocou, embora o seu estudo se tenha limitado aos textos atitas. O que puniam as penalizações previstas pelas leis ou injunções reais. Num espaço onde não existia uma divisão entre o religioso e o secular, as transgressões que eram nocivas ao próximo e perturbavam a ordem social ofendiam de igual modo as divindades. E a nossa noção contemporânea de crime e pecado, na minha opinião, estavam lá incluídas em todos os comportamentos abusivos. Agora, fui eu que andei à procura
fazendo o mesmo que o João, de tentar perceber como é que poderíamos traduzir as palavras. E a primeira coisa que fiz, eu que tenho a mania que até estudo línguas e que até sei umas coisinhas, foi descobrir, para a minha grande vergonha, que sei muito pouco chinês até de português. Porque as noções que eu tinha destas palavras não têm nada a ver com aquilo que elas são. Eu fui, portanto, fui primeiro ao dicionário do latim, que é de onde vem a nossa palavra, teoricamente. Para a ofensa, vemos que a terceira acessão é que fala em cair em erro ou falhar, porque até lá é toda uma outra coisa. Ofensa tem na quarta acessão, finalmente, a ideia de injúria ou de agravo, e apenas na quarta acessão. Em português, eu que achava que uma ofensa era assim uma coisa, sei lá, chamar nomes a alguém, incomodar alguém, dizer aquilo que não devia a uma pessoa amiga que leva a mal. Vamos ver que afinal é um desacato que se faz à divindade também. Isto já no século XX. Note-se, tudo o que eu tenho em segundo lugar foi a descoberta do dicionário português. Há de fazer mal a alguém por atos ou palavras, lá está, portanto, o mesmo ato pode ser uma ofensa, menosprezo de quaisquer regras. Ficamos aqui com a ideia da ofensa. De qualquer forma, eu, talvez porque vou um bocado ao latim, fiquei sempre com a noção de que esta ofensa é ligeira, ou seja, tem em conta que a intencionalidade não está presente muitas vezes. É uma falha, sim, mas pode não ser uma falha com a intenção. Depois fui buscar a ideia de delinquência, lá fomos nós ao latim outra vez ao delínquo, faltar ao que é justo, cometer uma ação vergonhosa, e aqui fiquei felicíssima porque o cometer a ação vergonhosa dá imenso jeito para encaixar em várias hipóteses de transgressão. Para meu grande espanto, o delito, que para mim era assim uma coisa nebulosa, quando comecei a pensar o que é um delito. Não tinha muito bem a certeza. É simplesmente um facto que a lei declara punível ou um crime. Crime, achava eu que era o nome pior que se podia chamar a uma ação feia. É mentira. Um crime, coitado, é apenas, hoje em dia, a transgressão de um preceito legal, um ato que a lei declara punível e, finalmente, na terceira acessão, um ato digno de repreensão ou de castigo. Ou seja, aquele coitado do meu neto de 4 anos é culpado de crime, coisa que não passaria, francamente, por muita coisa. Portanto, se formos ver a ideia de crime originária, um crime é uma decisão que eu escolho não me portar bem, ou escolho cometer uma ação menos justa. Não passa disso. Eu tinha uma ideia, pelos vistos, muito diferente e errada do que é um crime. Infringir uma infração é outra ideia que eu também tentei aplicar ali a algumas coisas que o João tinha e descobri que vem, claro, vem de despedaçar, isso era óbvio, quebrar, quebrantar, transgredir. Ou seja, a ideia primária, queiramos ou não, é de quebrar, é de partir alguma coisa. Eu acho que é um bocado mais violento, mesmo assim, do que o delito ou o crime, curiosamente. Eu pensava que uma infração era assim, ir a 60 quando me mandam ir a 50 numa estrada qualquer. Pelos vistos é uma coisa mais pesada do que o simples crime. E finalmente fiquei ainda mais feliz quando peguei no transgressor, que é exceder, passar além de, e portanto achei que como transgredir acaba por andar por lá, apesar de desobedecer, acaba por ser no fundo a palavra que me parece mais simpática, porque é aquela que se aplica a todo o excesso, a tudo o que é passar aquela fronteira que não deve ser passada. Portanto, a transgressão para mim é mais ou menos cómoda, tal como o delito, não é? Que tem a ideia de cometer a ação vergonhosa. E passamos aqui para uma das leis do João. Eu não segui a ordem que ele apresentou, porque me deu mais jeito a começar a fazer por ordem crescente. E, portanto, temos aqui que se alguém lesa fisicamente um escravo, está aqui a história que ele conta e o problema do acidente da mão. No caso que vemos aqui, o sujeito aplica um castigo ao escravo, presumimos que com a intenção de castigá-lo por qualquer malfeitoria e assim prevenir a sua repetição no futuro. Este é, penso eu, o objetivo do castigo, corporal ou não. No entanto, excedeu-se e inadvertidamente matou o escravo. A tradução de Faulkner, como vê, parte desse mesmo pressuposto. Recorde-se que um escravo constituía um bem com certo valor e que a sua perda era também prejudicial ao respectivo dono, o que é mais um fator que defende que ele não queria matá-lo.
Assim, a palavra ofensa, diria eu, que é aqui a mais adequada por as suas principais acessões contemplarem uma falta involuntária em que o sujeito tem uma determinada intenção, mas sem querer acerta ao lado. Acerta, enfim, bate ao lado, porque o acertar implica certo, que não está. O resultado neste caso é tão nefasto quanto seria se ele quisesse obtê-la à partida, mas não me parece justo acusá-lo de criminoso em igualdade de circunstâncias com aquele que tivesse desde logo a intenção de matar o escravo. Aqui a outra lei que o João contemplou, e achei muito interessante esta tradução do Goethe do He's a felon. Felony, como veem ali, é um crime grave e normalmente implica violência. Eu tenho a impressão que aqui o felony é muito pesado para a falta que está em causa. O homem em questão, o transgressor, o que fez foi, por astúcia, por cobiça, atropelar os interesses de outra. Porventura, neste tempo, seria muito mais grave do que hoje o consideraríamos. Isso é fora de questão. Não podemos aplicar a nossa ideia deste tipo de agravo àquele que seria no tempo em que isto foi previsto. Mas, de qualquer forma, eu punha aqui delito ou transgressão. Não me parece que outra palavra se aplicasse aqui. O felony é mesmo demasiado violento, na minha opinião. Depois aqui temos o caso da vaca, do homem com a zoofilia. É um bocadinho complicado. Eu acho que o mais simpático aqui era o verbo delinquir. Portanto, eu pus um homem delinquir, embora a palavra seja feia, uma cacofonia, mas seja para delinquir com uma vaca, acho que comete uma ação vergonhosa, é o que lá está. Portanto, dá-me mais jeito de pôr ali aquela palavra, em que fica a vossa consideração. Quanto ao segundo caso, em que vemos a violação da mulher, que para mim é das coisas mais graves que aqui se contempla, temos o crime, que é punível por lei, lá está, ou infração. Eu acho que a infração acaba por ser, segundo as acessões que encontramos, mais pesada até do que o crime. Era o que eu propunha para esta tradução. E então, já vamos passar para outra secção, que seriam então os mitos de desaparecimento da divindade. E eu pergunto, quanto aos deuses, seriam eles sujeitos às mesmas normas do que os homens? O seu poder era ilimitado? Alguns passos dos mitos e ditas divindades desaparecidas e do texto de instruções destinado aos oficiais do templo podem elucidar-nos sobre estas questões. O parágrafo 2º destas instruções já contém uma resposta. Are the minds of man and of the gods generally different? No. With regard to the matter with which we are dealing, no. Their minds are exactly alike. Isto é o que diz o texto. Os deuses respeitam a mesma hierarquia entre pais e filhos, então observada para os homens. O pai detém sobre o filho o direito de vida e de morte, tendo este de prestar contas sobre o mal que possa ter cometido, como vemos ali. Este curto diálogo entre o pai do deus da tempestade e o avô dele ilustra-nos dois sentimentos dos deuses, ignorância e desconfiança. Nenhum dos dois deuses sabe o que sucedeu, mas a desconfiança patenteada pelo pai e a ameaça formulada mostram que ele supõe o filho culpado pelo desaparecimento do neto e não acredita na sua sinceridade. Por aqui constatamos que os deuses mentiam quando lhes convinha e que a falta de verdade podia ser punida com a morte. Detendo-nos agora na falta implicada no diálogo, poderemos chamar de pecado? Se é que eu não perdi. Isto é ótimo. Quando um homem não cumpre uma injunção divina, peca. Quando transgride uma ordem ou um pacto para com a divindade, peca. Mas quando Deus falha, em que falha ele e para com quem? Pode falhar nas suas funções, nas tarefas que lhe estão distribuídas, ou no cumprimento de preceitos relativamente aos seus pares ou aos que lhe são hierarquicamente superiores. Isso implica que pode estar em falta para com a humanidade, para com o espaço universal, em que terra e céu se inscrevem, ou para com as restantes divindades. Em que caso podemos considerar a existência de pecado?
Deparamos, entretanto, com outra situação análoga à humana. A deusa-mãe Hana intervém para ajudar o filho à revelia do pai, chegando ao ponto de prometer-lhe ajuda, como vemos, mesmo que ele tenha tido culpa do desaparecimento do Deus. Não importa à deusa que o filho tenha cometido algum ato reprovável, já que ela nem sequer lhe pergunta. Pondo de lado a justiça, a única coisa que lhe interessa é salvar o filho, a terra e o céu de uma situação que prejudica todos. Porque quando há fome sobre a terra, os próprios deuses são afetados tanto quanto os homens. Quando se dá este diálogo, ainda não há rituais apaziguadores do Deus desaparecido por parte dos homens. Será que a deusa-mãe age assim por preocupação maternal com a humanidade e não somente com o seu filho? De qualquer modo, antes que os homens se afadiguem para tentar aplacar o Deus amuado, já os deuses estão em atividade com o mesmo objetivo, não hesitando em lançar mão da astúcia, da ameaça ou mesmo da violência para o alcançar. Uma vez mais, podemos nós aqui considerar pecado. Nos conflitos que nos são narrados, vemos que os deuses são irascíveis, como se deduz pelo amuo das figuras desaparecidas, sem que os homens tenham de algum modo provocado o seu mau humor. Quando o deus Telipino desaparece, fala porque um dos seus pares o irritou, já que nenhum homem ousaria levantar-se contra ele. O Deus não fala, grita. Isso já indica a sua fúria, visivelmente porque um dos outros deuses tentou amedrontá-lo, talvez através de ameaças. A apóstrofe foi endereçada pelo pai do deus da tempestade ao filho, pai de Telipino. Pode ser um indício de que ele suspeitava que fora o filho causador da fúria do neto e que seriam travado razões. Uma situação desse tipo poderia ter dado lugar à rebeldia de Telipino, com a consequente subversão da ordem por ele efetuada, seguida da ausência. Neste momento não restam dúvidas de que Deus causou intencionalmente e por vingança o caos na terra e no céu, desatendendo às graves consequências que daí adviriam para homens e deuses. Se eu tivesse que aplicar uma palavra para definir a sua atitude, escolhia a hebraica fechar, que há pouco João mencionou, rebelar-se, sublevar-se, ofender, ser desleal, habitualmente construída com a preposição de contra. O Deus faltou àquilo que é esperado dele, às funções de que for investido, colocando a sobrevivência universal em risco. A sua falta intencional e calculável lesou deuses e homens, quebrou a harmonia e a ordem na terra e nos céus. Neste caso, eu diria que Telipino teve uma atitude que poderia ser designada por pecado, embora me pareça que ficaria mal essa tradução no contexto. E eu traduziria assim, dando no fechar hebraico, a sua revolta parou. Se eu ponho ali pecado, sou muito mal, por um lado. Por outro ainda, eu não sei até que ponto, conquanto tu tens razão, o João disse aqui, nós temos que traduzir isto para a língua de hoje, não é mentira. Mas se eu traduzo para a língua de hoje uma palavra como pecado, quando neste tempo, eu estou a traduzir o que eles escreveram neste tempo, eles não tinham a noção de pecado, eu sei que tradutor é traditora, mas estou de qualquer modo a perverter o sentido do astu. Portanto, eu este astu aqui não consigo ver mais nada senão a revolta. Quanto ao diálogo entre pai e filho, quando do desaparecimento de Telipino, falando-se de um putativo delito desconhecido, se partíssemos do princípio que a mentalidade da época admitia o conceito de pecado, o que não é o caso, aqui pelo menos não me parece, pelo menos no mito original ático, chamamos de Atiano, não era o caso, poderíamos traduzir o passo de forma diferente para a primeira frase. Quem pecou? Se houvesse a noção de pecado. Não havia. Segundo Boterreau, não havendo consciência, não há pecado. Não sendo assim, a tradução proposta por João parece-me correta. Falhou seria o termo mais adequado para um pai expressar o seu desagrado por um possível erro cometido pelo filho. A punição pela qual ele o ameaça, contudo, seria excessiva se de uma simples falha se tratasse. Não intencional, quero dizer. Pelo que sugiro esta tradução, o prevaricar. E mais uma vez fui ao latim, afastar-se da linha reta lavrando, chama delícia. Lá está o sentido original da agricultura. E depois transgredir o que me dá nesse jeito. Hoje em dia, já o prevaricar é abusar do exercício das suas funções, cumprindo injustiças, etc. Portanto, eu aqui
pegava-lhe no prevaricar, tentava mais rápido. Vamos à atitude de Hannah, a que atropelou a justiça, mas foi movida por compaixão para com o filho e a humanidade. Para mim, ela transgrediu, mas não pecou. Embora ocultasse determinadas situações dos seus pares, as suas intenções eram louváveis e agiu para restabelecer a ordem quebrada. Não preciso disto. Isto não vai. Já cá está. Cá está a transgressão, ela excedeu o espectável. E pergunto eu que dizer da atitude do avô, o avô que ameaça ao filho. Eu acho que o avô não está a ser nada simpático. Acusa o filho, em princípio, sem fundamento. Ameaça de morte sem evidência de culpa. Quando muito é uma desmesura, diria eu. É um tanto ou quanto injusto. Ele poria transgressão ou ofensa. Acho que o mesmo próprio avô está a ofender o filho. Atendemos finalmente na segunda versão do mito de Iluianca. O filho do deus da tempestade casa com a filha da serpente malévola na qualidade de filho de uma mulher pobre, constituindo-se assim na sujeição do sogro com quem passará a viver e em relação ao qual tem um dever de aliança e de lealdade tão forte como que tem relativamente a seu próprio pai. O Deus premeditou o casamento do filho para que este pudesse exigir como dote os olhos e o coração do pai para os devolver, conferindo-lhe dessa forma a força que lhe permitirá derrotar a serpente. A noção de dever levou o filho, que se sabia em falta para com o sogro, a pedir a morte a seu pai, que não hesita em dar-lhe na medida em que reconhece a justeza do castigo, ou a justiça do castigo. Mas concebeu a si próprio que instigou o filho à má ação e o tornou criminoso para se salvar a si mesmo. Ele é culpado de um crime maior do que o do filho, que estava dividido entre duas lealdades e teve que agir da forma que lhe pareceu mais correta, tendo em conta que o sogro representava o mal e que a humanidade necessitava dos serviços do Deus da tempestade, por ausência do qual a fertilidade e a prosperidade da terra sofriam. Por outro lado, este último ponto seria o argumento de defesa da ação do pai, que teria sacrificado o filho em nome de um bem universal, de um bem maior, mas para fazê-lo não hesitou em cometer transgressões que implicaram um engano gravoso de que foi vítima uma jovem inocente e levaram o seu próprio filho a praticar uma falta de lealdade punível com a morte. Difícil se torna decidir onde reside a maior falta e como classificá-la. Eu não me atrevo. Podemos então concluir que o homem da antiguidade se projetava nos deuses com os quais vivia lado a lado. Estes intervinham em todos os seus atos, para além das matérias relativas ao culto que lhes era devido, desde a economia às questões judiciais. Através do exemplo dos mitos satípicos de divindades desaparecidas, podemos verificar que, conquanto o seu poder relativamente ao mundo dos homens fosse de absoluta transcendência, os deuses não possuíam os atributos da omnipresença e omnipotência, já me peço desculpa, que vamos encontrar depois no Deus bíblico único. E também não possuíam a imortalidade. Os sentimentos que criticamos como indignos ou vis na humanidade eram também a padágio dessas divindades. A vingança, o engano, a ira, tudo isso se encontra nas relações entre elas. Quais homens, os deuses da antiguidade maquinam esquemas à rebelião uns dos outros, são violentos e orgulhosos e nos seus conflitos caprichosos acabam por fazer perigar o equilíbrio cósmico do qual a humanidade é vitalmente docente. Os homens espelhavam nos deuses que cultuavam os seus sentimentos e comportamentos, ilustrando-os a cometer ofensas e transgressões que, tal como na Terra, eram vazíveis de punição. Podíamos, pois, estabelecer, incorrendo no anacronismo, que os deuses pecavam. E no derradeiro apontamento constatamos que os homens também prevêem sanções para os pecados dos deuses e isso dá-me imensa satisfação. Eu sou um bocadinho, peço muita desculpa. E deixo-se aqui com uma oração do professor Tolentino Mendonça, corrigiu numa antologia e que eu achei sempre extraordinariamente interessante. Os zulus da África do Sul não perdoam aos seus deuses quando eles se portam mal. Muito obrigada pela vossa atenção.